Em um país marcado por uma centralização quase absoluta do poder, onde a palavra de Vladimir Putin há décadas é tratada como uma ordem inquestionável, um episódio recente chamou a atenção da imprensa internacional e da própria sociedade russa. Uma autoridade de alto escalão decidiu desafiar publicamente a liderança do presidente em um gesto que muitos classificaram como a mais rara forma de dissidência interna vista nos últimos anos. O acontecimento não apenas revelou tensões ocultas dentro da elite política do Kremlin, mas também abriu brechas para análises que apontam o desgaste crescente da figura de Putin, especialmente em meio à guerra que consome recursos e mina a imagem do país no exterior. O discurso dessa autoridade, feito em um fórum que reunia empresários e figuras políticas de peso, abordou de maneira direta a condução da guerra e os impactos devastadores sobre a economia russa. Foram palavras calculadas, firmes e sem meias voltas, como se a intenção fosse deixar claro que existe resistência, mesmo dentro dos corredores de poder. A reação inicial foi de choque. Parte da plateia manteve silêncio absoluto, enquanto alguns poucos aplaudiram de forma contida, temendo represálias. A imprensa estatal tentou minimizar, mas não conseguiu impedir que o discurso circulasse em redes alternativas e até em canais internacionais. Analistas políticos de várias partes do mundo destacaram que, em regimes autoritários, um simples gesto de discordância pública carrega peso imenso, podendo inspirar outros a fazerem o mesmo. A dissidência, ainda que isolada, mostra que fissuras começam a se abrir no que sempre pareceu um muro impenetrável de lealdade ao Kremlin. Para Putin, o desafio representa não apenas um insulto, mas um risco real de que outros, cansados da situação, passem a questionar a narrativa oficial, tornando cada vez mais difícil manter a aparência de unidade nacional. O episódio de dissidência pública que abalou o cenário político russo foi recebido com surpresa e inquietação, tanto dentro quanto fora do país. Durante anos, a imagem cultivada por Putin foi a de um líder incontestável, cuja palavra definia o destino da nação sem margem para debates. Porém, uma autoridade de prestígio decidiu expor publicamente críticas à condução do governo, em especial no que se refere à guerra e às consequências econômicas. Esse gesto, raro e ousado, teve efeito imediato. Provocou discussões em bastidores do Kremlin, deixou diplomatas estrangeiros em alerta e trouxe para a superfície uma pergunta que muitos evitavam fazer em voz alta. Até que ponto o poder de Putin continua absoluto? A fala, transmitida em um evento que reunia personalidades políticas e empresários estratégicos, foi clara ao apontar erros de gestão e falhas de planejamento que, segundo o dissidente, custaram caro à população e enfraqueceram a posição internacional da Rússia. Ao desafiar Putin diante de um público, essa autoridade quebrou um pacto de silêncio que, por anos, sustentou a imagem de unidade em torno do Kremlin. A repercussão não demorou. Jornais internacionais destacaram que esse foi um dos sinais mais fortes de fissura na elite política russa desde o início da guerra, comparando o episódio a momentos históricos em que regimes rígidos começaram a perder solidez justamente por conta de vozes internas dissonantes. O Kremlin reagiu com cautela, sem ataques diretos, mas a ausência de uma resposta dura apenas alimentou especulações de que Putin pode estar enfrentando dificuldades para controlar sua base de apoio. O episódio serviu como um alerta simbólico. Por mais que a censura, a repressão e a propaganda tentem sufocar divergências, a pressão interna encontra caminhos para emergir, especialmente quando os custos da guerra se tornam cada vez mais insustentáveis para a sociedade russa. Na Rússia, onde a dissidência política raramente ganha palco sem sofrer retaliações imediatas, um acontecimento recente quebrou esse padrão e gerou ondas de especulação sobre o futuro da liderança de Vladimir Putin. Uma autoridade de alto escalão, com histórico de proximidade ao governo, decidiu desafiar publicamente o presidente em um evento repleto de câmeras e olhares atentos. O tom foi direto, sem rodeios. Críticas à condução da guerra, ao isolamento diplomático e à deterioração da economia. Esse tipo de postura é considerado incomum e até perigoso em regimes centralizados, onde a narrativa oficial costuma ser a única aceita. Mas a ousadia em se manifestar diante de figuras influentes da política e da economia trouxe à tona uma nova realidade: a
dentro da elite russa quem esteja disposto a arriscar o futuro em nome de uma mudança de rota. O episódio repercutiu não apenas na mídia internacional, mas também entre cidadãos russos, que mesmo submetidos à censura, conseguiram acessar o conteúdo por meio de canais alternativos. Comentários se espalharam em redes sociais, destacando que talvez Putin não esteja mais blindado contra críticas internas. Para analistas, a dissidência funciona como uma espécie de termômetro. Se outros nomes seguirem o exemplo, pode-se configurar um movimento que altere o equilíbrio político no país. Mas mesmo isolada, a atitude teve peso. Mostrou que a lealdade absoluta, que por anos caracterizou a política russa, já não é tão sólida. Dentro e fora da Rússia, a pergunta que ressoa é se esse episódio representa apenas um ato isolado de coragem ou o início de uma tendência maior que poderá, em algum momento, desafiar a permanência de Putin no poder. A Rússia, acostumada a décadas de centralização de poder em torno da figura de Vladimir Putin, viveu um episódio que rompeu com o padrão de silêncio que sempre caracterizou sua elite política. Em um ambiente controlado, onde cada palavra costuma ser medida e aprovada antes de se tornar pública, uma autoridade de renome decidiu expor críticas diretas ao presidente, questionando abertamente sua liderança diante de empresários e políticos. Essa atitude, inesperada e arriscada, gerou um impacto imediato, pois desafiava não apenas a figura de Putin, mas também a narrativa de unidade nacional construída pelo Kremlin. O discurso, carregado de firmeza, apontava erros estratégicos na condução da guerra, destacava os custos humanos e econômicos e criticava o isolamento diplomático crescente. A reação inicial foi de silêncio absoluto, como se todos presentes temessem até mesmo respirar mais fundo para não chamar atenção. Mas a coragem daquele gesto rapidamente repercutiu fora da sala, alcançando veículos internacionais e plataformas digitais que ainda conseguem furar o bloqueio de censura. Especialistas em política russa apontaram que esse tipo de manifestação pública pode servir de catalisador para outros descontentes, que até agora preferiram guardar silêncio em troca de estabilidade e segurança. O gesto de dissidência, mesmo que isolado, trouxe à tona uma questão essencial. Será que o poder de Putin, antes tratado como absoluto, começa a mostrar sinais de desgaste? Nas ruas, muitos cidadãos, ainda que cautelosos, comentaram em fóruns privados e redes alternativas que pela primeira vez sentiram que alguém, de dentro, ousou dizer aquilo que a população já sussurra em voz baixa há muito tempo. Para o raro ato de dissidência pública que marcou a política russa nos últimos dias, representa um momento de inflexão difícil de ignorar. Durante anos, Putin construiu uma aura de poder inabalável, amparada por um sistema de controle rígido da informação, repressão a opositores e uma rede de lealdades que parecia inquebrantável. Mas uma voz vinda do próprio alto escalão rompeu esse pacto silencioso, colocando em xeque a narrativa de unidade absoluta em torno do Kremlin. O discurso, realizado em uma conferência de prestígio, foi direto ao ponto. Críticas à guerra prolongada, aos gastos exorbitantes e à crescente pressão internacional que isola a Rússia das principais economias do mundo. O que tornou a fala ainda mais impactante foi o fato de ter sido proferida diante de empresários que vêm sofrendo com sanções e quedas expressivas nos negócios. Um público que silenciosamente já alimenta insatisfação. O impacto foi imediato, tanto na elite política quanto na opinião pública. Enquanto a imprensa estatal tentava ignorar o ocorrido, portais independentes e canais estrangeiros amplificaram cada frase dita pelo dissidente, espalhando a sensação de que fissuras começam a surgir no bloco de poder que sustenta Putin. Analistas internacionais lembraram que regimes autoritários costumam se manter sólidos até o momento em que vozes internas começam a ecoar com força, revelando que nem todos os pilares do sistema permanecem firmes. No entanto, ainda é cedo para avaliar se esse gesto será o início de um movimento maior ou apenas um ato isolado de coragem. O fato é que, ao expor discordância de forma pública, o dissidente mostrou ao mundo que a unanimidade em torno de Putin é, em grande parte, uma construção narrativa que pode se desfazer com novas demonstrações de resistência vindas de dentro da própria elite. A dissidência registrada recentemente na Rússia não apenas surpreendeu, mas também expôs a fragilidade de um sistema político que por décadas se sustentou na lealdade inquestionável ao líder. Uma autoridade respeitada, com histórico de atuação
atuação dentro do aparato estatal, decidiu tornar públicas suas críticas à liderança de Putin, gerando um terremoto político em um cenário normalmente marcado pelo silêncio e pela disciplina rígida. O evento em que as críticas foram feitas contou com a presença de empresários influentes, líderes regionais e membros da elite administrativa, o que deu ainda mais peso à mensagem transmitida. A fala não deixou margem para dúvidas. Foram críticas claras à condução da guerra, aos prejuízos que recaem sobre a população e ao crescente isolamento internacional que enfraquece a Rússia em negociações globais. O gesto foi visto como um desafio direto, não apenas à autoridade de Putin, mas também ao mito de unanimidade que o Kremlin insiste em manter. O discurso se espalhou rapidamente em redes alternativas, alcançando cidadãos comuns que, mesmo sob forte censura, demonstraram surpresa e até esperança de que outras figuras possam se manifestar. A reação oficial foi contida, evitando transformar o episódio em um escândalo maior. Mas nos bastidores, analistas já falam sobre possíveis desdobramentos. Em um sistema político tão centralizado, qualquer sinal de fissura é visto como ameaça. E se essa fissura ganhou forma em palavras ditas publicamente diante de câmeras e plateia, significa que parte da elite já não teme mais tanto quanto antes. Esse detalhe pode marcar uma mudança de dinâmica. Uma lealdade que antes era absoluta pode estar se tornando condicional, abrindo espaço para novas tensões internas no futuro próximo.